Pisolato, queria entrar na questão mais política, para a gente não ficar tanto debatendo pesquisa. Eu joguei o Datafolha aqui porque saiu agora mesmo e é importante. Mas a gente teve Vou essa tirar isso daqui. semana. Opa. Não, tranquilo, deixa lá que depois a gente volta Já a já a comentar, não gente tem problema mostra. não. Isso. Mas tivemos a reportagem de 107 imóveis, 51 comprados com dinheiro vivo. O que eu tô falando do escândalo da família Bolsonaro é o seguinte: não tá na hora dos nossos candidatos do PT pegarem esses candidatos bolsonaristas e irem para a ofensiva no sentido candidatos do PT e candidatos da esquerda, do PSB, da Rede, do PV, do PCdoB, qualquer partido que seja contra esse governo, usar esses escândalos contra os candidatos deles, né, Pisolato? Sair dessa coisa do politicamente correto e brigar contra eles, contra as baixarias que eles fazem contra nós. Você não acha que é o momento? Olha, eu te confesso que eu acho que toda a campanha está numa defensiva. E mais do que tudo, eu vejo os candidatos do campo deles, Pedro, com vergonha de enfrentar isso. Porque por mais que existam picaretas, né, os famosos homens de bem, eles sonegam o imposto, fazem tudo, mas não gostam, né? Não gostam de ter concorrência. Esses que lavam dinheiro não gostam de ter concorrência. Então, esse é um escândalo de tamanhas proporções e mais do que tudo, né? Me dizia um amigo que eu conheci da Camorra, nas minhas andanças fora, fazer uma coisa tão mal feita, né? Ele dizia, olha, esse meu amigo da Camorra dizia, na Camorra tem uma regra. O cara que é péssimo em fazer as coisas, que comete muitos erros, a gente joga ele para fora, a gente não quer ele por perto. Porque comprar 51 imóveis com dinheiro vivo, né, carregando dinheiro em sacola, é algo assim. É roubar e passar recibo. É me beliscar. Porque, primeiro, como é que o cara anda com dinheiro desses? Né, com o risco que tem hoje de ser roubado, assaltado, né? Como é que fizeram isso? A segunda coisa, porra, isso é tão flagrante, cara, porque fica registrado, né? Embora parece que fica registrado e quem deve atuar, os COAF, Receita Federal, Polícia Federal, nada disso enxerga, né? Tem um pessoal meio vesgo aí. Mas eu acho que a campanha, respondendo praticamente diretamente a tua pergunta, Pedro, eu acho que a campanha tem que ser mais ofensiva. Ela tem que entusiasmar mais em tudo, né? Não dá, nós estamos muito bem comportados, muito dócil, muito conciliador, muito com medo da casa grande. E olha, eu acompanhei agora, por exemplo, a campanha na Colômbia, o Petro, ele foi para cima. E quando todo mundo dizia, não, o cara tem que conciliar, tem que. Não, tem que. Não, ele foi. Talvez a gente esteja com o sensor um pouco destoado nisso. Eu acho que o povo mesmo. Nós estamos defendendo hoje o quê? Nós estamos virando conservador. Nós estamos defendendo as instituições que não funcionam, né? Sistema de justiça, Congresso, legitimidade, tudo o que não funciona. Estamos defendendo a Constituição, que não sobrou mais nada, mesmo a gente, né, não tendo votado, né, em 88. Então, de repente, e quem é que está pegando essas bandeiras? Porque o povo está revoltado, né? A grande massa, ela não tem confiança de que as coisas vão mudar para ela. E quem está fazendo o discurso valente, quem está passando essa força, são esses malucos aí, da autoridade, né? Do tiro, né? É isso. Eu faço. Eu não estou, né? Ninguém me pede, não estou querendo ser palpiteiro, nem engenheiro de obra pronta, mas eu acho que nós estamos muito na defensiva. Em tudo. Em temas, né? Olha o que ele disse aí, ó. Bolsonaro
Ele disse Metade que de um ex-cunhado. A culpa é do cunhado. Aí ele diz aqui, ó, por que faz isso, isso em cima da minha família? Metade dos imóveis é do meu ex-cunhado. O que eu tenho a ver com o meu ex-cunhado? Bom, o último ex-cunhado famoso que a gente conheceu do Bolsonaro foi tirado do esquema de rachadinha porque não devolvia o dinheiro. E esse mesmo cunhado teria dito, supostamente, a pessoas que passaram para a Juliana da Alpiva, material que vai estar no livro que ela está publicando, inclusive, que ele chegava na casa do Bolsonaro e via caixas de dinheiro. Então, o que ele está fazendo com essa declaração? Só confirmando aquilo que a gente já suspeita, que os imóveis estão em nome de Laranja. O Bolsonaro é tão burro que ele literalmente rouba e passa o recibo. Ó, roubei, essa casa é minha, mas está em seu nome. Mas segue lá, não... Carlito, é assim, só metade da casa é minha, a outra metade é do cunhado. A outra metade é do meu cunhado, e tá ali, eu vejo esse cara há um tempão. O cara é só meio, ó, eu só dei um tiro, o cara morreu, mas eu só dei quer dizer, é de uma infantilidade, assim, é de um engasgo de explicação, né? É de uma fala, ele está encurralado, ele já não consegue mais, né? E que deve ser uma coisa meio... Ele está transformando isso numa espécie de conversa de boteco, né? Eu acho que aquela música do General Heleno está no ouvido dele, acho que o tempo todo. Se gritar, pega ladrão, não fica... ou talvez... né? Ou talvez a do Maluf, viu, na época, que diz, né, estupra, mas não mata, né? Que eles eram parceiros de partido. Aquela justificativa do Maluf. É humilhante, cara. É humilhante. Só metade. Então, metade de 51 dá quanto, né? 26 para ele? Ou quem é que ficou? Quem é que ficou com 25 e quem é que ficou com 26? Pedro, deixa eu mostrar só o material aqui rapidinho antes da gente ir de volta, que é o ponto que eu queria que a gente compartilhasse aqui sobre o Rio de Janeiro, só para a gente finalizar esse ponto aí, que foi uma crítica que eu fiz no passado, e a gente está vendo um cenário muito similar agora aqui, não para governador, né, mas nesse problema aí entre o Moron e o André Siciliano. Quem lembra aí o que aconteceu em 2020 da Prefeitura do Rio de Janeiro vai lembrar que o Freixo retirou a candidatura porque não teve apoio de um bloco de esquerda. E a gente teve candidata da Marta Rocha, teve candidatura da Marta Rocha, PDT, teve candidatura da Benedita, teve candidatura também do PSOL, para não ser injusto aqui, também trazer a candidata do PSOL, a Renata Souza, que foi candidata. E quando a gente soma aqui, por exemplo, Pisolato, somente os votos aí, ó, da delegada Marta Rocha com os votos da Benedita, ultrapassa 22% dos votos. Isso sem incluir o Orlando Silva e sem incluir também a candidata do PSOL, né, a Renata Souza. Sim. Ou seja, muita gente na época, e eu fiquei bem pé da vida na época, dizia o seguinte, que não ia apoiar o Freixo, porque era muita arrogância do Freixo ele querer que os outros partidos abrissem mão da candidatura para que ele fosse candidato. Não era arrogância, era matemática. Se o Crivella, antes do auge daquelas crises que a gente teve, aparecia em primeiro e o Freixo em segundo, para mim é natural, se realmente o projeto é derrubar o Freixo, que pelo menos aconteça, derrubar o Crivella, perdão, que se tenha pelo menos uma conversa ali para poder manter um acordo dentro da esquerda para lançar uma candidatura. Aí quando eu vi esse resultado aí, que eu vi o Eduardo Paes tendo 37% dos votos. Por quê? Porque depois que o Freixo retirou a candidatura, começaram a pipocar os escândalos em nome do Crivella, envolvendo o filho, envolvendo o Arthur, né, o rei Arthur, se não me engano, envolvendo outras figuras, envolvendo também a Igreja Universal, né, que segundo o Ministério Público, supostamente teria lavado 6 bilhões com B de bola durante a gestão do Marcelo Crivella. Aí agora a gente está vendo acontecer, no caso, para Senado, algo similar. Por quê? Porque eu acho que o Molon está dando um tiro no pé porque ele é jovem. Ele seria provavelmente o deputado mais votado do Rio de Janeiro pela esquerda, ampliaria a bancada de esquerda, ganharia uma consolidação ali, o Freixo poderia apoiar ele em uma futura candidatura, o próprio André Siciliano, outros membros de partidos distintos também poderiam apoiar. Mas o problema, às vezes, na política é esse, né? Que para um ganhar, outros têm de perder. E, às vezes, o básico não é enxergado, né? Que não tem 2 vencedores. Na eleição só ganha 1. Não vence 2. Né? E aí, às vezes, acontece esse cenário. Só para a gente fechar esse ponto do Rio.